João 15:10. Irmãos, todo respeito é pouco, amém? Podemos ler, igreja? Glória a Deus. Vamos ler o que Jesus falou conosco? Se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que minha alegria permaneça em vocês, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeste o que eu vos mando. Já vos não chameis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque quando ouvi meu Pai, tenho feito vocês conhecerem. Não escolheste vocês a mim, mas eu escolhi a vocês, e eu nomeei a cada um, para que vá e dê fruto, assim que o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome pedis, o meu Pai te vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu escolhi vocês da fundação do mundo. Por isso é que o mundo aborrece vocês. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguirem, também vão perseguirem vocês. Se alguém guardar minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Se eu não vier e nele eu houver falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Todos sentados. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, estamos pregando o Evangelho há anos. E uma coisa que Jesus está dizendo aqui é acerca daquilo que o homem hoje esqueceu. Ele está dizendo, em alguns versículos anteriores, que Ele é a videira verdadeira. E se o homem não estiver ligado na videira, jamais ele daria frutos, porque o homem seria o ramo e ele a videira que dá vida. No entanto, Jesus começa a se preocupar com uma coisa que está dentro do seu ser. Uma palavra de 5 letras que se forma uma palavra aterrorizante. Além do seu sinônimo é terror, e sua palavra se chama amor. Jesus está pregando agora, dizendo aos irmãos, que mesmo pregando o Evangelho, que mesmo Pedro curando enfermos, que mesmo os discípulos com toda a autoridade e audácia de apanhar as praças e voltarem com todo o temor, voltando a pregar o Evangelho, Jesus está preocupado, porque agora os seus discípulos estão esquecendo de um dos maiores mandamentos, um mandamento que ficou marcado na tábua do coração de Deus, que João 3,16 escreveu dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus está dizendo aquilo que o seu Pai tinha e teve com a terra, ao ponto que o próprio Deus, que também amou o mundo, olhou para Moisés dizendo: Moisés, eu estou cansado dessa raça humana, eu estou angustiado,
E eu estou arrependido de ter criado o homem. Um amor imerecido. Um amor que é um ânimo para curar e também transbordar um homem que não tem amor. Enche o teu vaso de azeite e vai. No entanto, Jesus está nas suas últimas explicações. Porque agora, Jesus está sentindo a crucificação. Ele está sentindo que agora é a hora de subir a vida dolorosa. Por amor a eles, Jesus agora entrega esse desejo e também esse ensinamento. Dizendo que não haveria uma igreja com poder. Não haveria uma igreja com palavra. Não haveria um poder com milagres se ela não tivesse amor. Paulo também começa a entender que mesmo se ele falasse em línguas estranhas, que mesmo se ele falasse com línguas de anjos, sem amor ele nada seria. Jesus está dizendo que agora, pelo seu amor que ele amou uns aos outros, agora a igreja dele também tem que viver o mesmo amor. Dando a vida por aqueles que estão necessitados, ao ponto que a Bíblia escreve dizendo: chorai dos que choram, alegrai dos que se alegram. Então, Jesus está ensinando que uma igreja sem amor é uma igreja derrotada. Que uma igreja, um homem, uma mulher sem amor, ele não pode dizer que ele tem Deus. Porque o próprio João começa a escrever dizendo: como você pode dizer que ama o teu irmão que você vê? E outro, quando Deus do seu irmão que você vê, e diz que ama a Deus que você não vê, você é um mentiroso, iracundo. O próprio João escreve também dizendo que aquele que ama o Senhor, ama também teu irmão. Então este amor não é somente um amor de compaixão, é um amor de preocupação. Nós estamos vivendo os últimos dias e a igreja não está mais preocupada em amar. Nós vemos uma senhorinha batendo a tigelinha nas praças e nós crentes passamos com moedas cheias de bolso na moeda, moedas e moedas transbordantes, fazendo barulho, e apenas ignoramos aquele pobre coitado que pede esmola nas praças. Nós estamos vivenciando uma igreja que está totalmente fora do consenso. Estamos vivendo os últimos dias onde o homem se pensa nele próprio e entende que nesse mesmo momento que você vai daqui a algumas horas deitar no seu aposento com o seu edredom gostoso, numa chuva calma e camareira, você vai ver seus irmãos embaixo de papelões, homens, mulheres que estão sofrendo nesses últimos dias, estão sendo escrachados pela sociedade e estão sendo perturbados por um governo injusto e corrupto. Irmãos, mulheres, crianças que agora não têm o que comer, estão agora fadigados, tentando, sonhando com a coca gelada, mas você tem na sua geladeira e está dela transbordando. Estamos vivendo os últimos dias, uma igreja que quando Jesus viu que a igreja estava escassa de amor, ele começou a doutrinar os seus discípulos, dizendo: se tiver 2 sandálias, dá uma para quem não tem. Olha, se tiver uma capa, dá aquele que não tem também. Mas também se vier roubar vocês, que não leve somente a capa, deixa que a túnica leve também. Jesus começou a ensinar que a igreja não pode ser somente evangelizada, que a igreja não pode somente viver no poder. A igreja tinha que viver na atmosfera do amor ao próximo, ao ponto de Jesus mostrar e dizer: não existe e nunca haverá amor maior que aquele que morre por amor ao teu próximo. Porém agora, ele está pregando aquilo que ele vivia. Porém agora o filho foi gerado no ventre de Maria para dar a cabeça prega aos seus filhadores. Embora Jesus está preocupado, porque os crentes estão vivendo sem amor. Um mandamento poderoso que pode mudar a vida de um homem. Um mandamento, sendo que o primeiro e o segundo, levantando a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Embora ele comece a dizer sobre amor, mas agora ele está dizendo que aquele que ama seria aborrecido pelo mundo, aquele que ama seria escrachado. Não sei se vocês já passaram por isso, mas Jesus está revelando que tem pessoas que passaram por isso aqui. Irmãos, quando você faz bem a uma pessoa, sempre leva porrada. Quando você faz bem a uma pessoa, sempre leva pancada. Parece fazer bem, a sua vida piora. Parece que quando você faz mais fazer bem, mais você é jogado para fora. É por isso, é porque é uma atmosfera espiritual. Os demônios não querem ajudar, os demônios não querem viver união, os demônios não é desunido, eles não têm união. Também talvez escreve dizendo: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce a barba de Arão. A igreja agora, Jesus não está falando como Salvador, agora ele está falando como pastor. Agora estamos numa igreja está à frente dele e ele começa a discipular em João capítulo 10, dizendo: olha, eu que sou bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não é minha ovelha não ouve a minha voz, mas aqueles que me ouvem a minha voz me seguem. E quando eu chego na portaria, o porteiro me conhece e eu entro com as minhas ovelhas. Foi assim que ele
começou a entender dizendo, mas também o diabo veio matar, roubar e destruir. Então Jesus está nos dizendo, olha, vocês agora não veem eu como Salvador, agora eu sou o seu pastor. Então Jesus estava falando com a igreja. Então hoje Jesus está falando com a igreja. Cadê o amor? Cadê o amor ao próximo? Cadê a compaixão ao próximo? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! O meu Deus é aquele Deus que para sempre para falar com um. Meu Deus é um Deus que para milhões para falar com um. O mais difícil é saber, irmãos, que muitos não vão herdar o reino de Deus porque não amam. Eles pregam para nós amar nossos irmãos, mas são os primeiros a fechar a mão na hora que mais o outro necessita. O tempo é preocupante, porque ninguém mais prega sobre isso aqui. Nunca ninguém mais prega sobre o Espírito Santo. E muito pouco menos sobre o inferno. Porque são três coisas que fazem o homem crescer a fé: amor, inferno, temor. E a outra, recebimento de um novo criatura do Espírito Santo. Se o homem tem temor, nasceu de novo e ama, ele já está completo, está vivendo como Cristo. Porque Jesus, sendo Cristo, ele tinha temor de falar com o Pai. Ele se ausentava. Ele deixava os discípulos para falar com Deus em particular. E nós estamos vivendo, irmãos, o dia final. Quando a profecia se cumprir, que se por essa metade do pecado do mundo, o amor de mundo se esfriaria. O mais triste é saber que foram pastores que fizeram isso. Que abriu o culto todo dia e viu a irmãzinha que congregou há anos com ele passando dificuldade e não teve coragem de falar: a igreja se levanta, amanhã todo mundo traz um alimento para ajudar no sermão. O amor cega os olhos. A falta de amor cega o entendimento. É um homem, para entrar no céu ele tem que amar. Se você não ama de verdade, sem ser o amor não fingido, porque a Bíblia diz que o amor não pode ser fingido. O amor não pode e não se deve ser fingido. Se você não amar, se você não reconciliar com aquela pessoa que você está há muitos anos sem falar com ela, você pode ir para condenação. Porque a minha Bíblia diz: reconcilie com o seu irmão enquanto está no caminho com ele, para que esse irmão não te entregue ao tribunal, esse tribunal te entrega ao juiz. Esse amor que milhares e milhares de pessoas estão chorando nas ruas e nas praças. Uma igreja que foi levantada para pegar dinheiro dos irmãos e se enriquecer. Imaginar que nossos irmãos estão agora caídos na calçada. Imaginar que é uma alma. Uma alma. Irmãos e irmãs, olha como está a terra. Olha o ponto que chegou o planeta Terra. A terra chegou no ápice. A última oportunidade de Deus alcançar os pequeninos famintos era a igreja. Porque Deus olhou, viu o governo, tentou abençoar o governo, não deu, ele era corrupto. Deus tirou a mão. A hora que Deus viu, falou: tem minha igreja. Agora, olhamos pastores com grandes fazendas, Ferrari ostentando dinheiros, milhões e milhões. E temos que sair desse culto nessa chuva e começar a olhar para nada e ver um homem embaixo do viaduto com o pé todo cascudo, sem esperança. Sem vontade de mudar, porque não tem esperança. O amor. O amor tudo crê. O amor tudo pode. E o amor tudo suporta. Uma igreja
que consegue ser tão mascarada que pega a Bíblia aqui embaixo do braço e diz que vai morar no céu, mas não consegue chorar com os que choram, mano. Não consegue se alegrar com os que se alegram. Jesus está dizendo mais para frente, dizendo: olha, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, assim que o vosso fruto permaneça, não caia, permaneça. Então agora Jesus está nos dizendo que nós somos uma árvore, como o pastor Júlio, sim. Ele está dizendo, assim como o profeta disse: e saberei todas as árvores do campo que eu sou Senhor. Abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, reverdeci a árvore seca, sequei a árvore verde. Assim eu fiz, assim eu farei. Também Jesus está mostrando, dizendo que o salmista também escreveu: será como plantada uma árvore, como um ribeiro de águas que não faltam. Também está dizendo, como o salmista também escreveu em Salmo 100, olha, eu sou uma videira plantada na casa do meu Senhor. Também está dizendo que o homem é uma árvore. Quando João Batista estava pregando: eis que o machado está do largo da árvore, se não é bom fruto ele corre. Também Jesus está simbolizando o homem como árvore. Quando ele pega um cego, ele olha para o cego e pergunta: o que você vê? O cego olha e fala: eu vejo homens como árvore que anda. Jesus está falando que o homem parece com árvore também. Quando ele pega, ele começa a dizer: olha, sabereis que uma árvore boa não tem como dar frutos ruins, e uma árvore ruim dá frutos bons. Jesus está falando que o homem não é uma árvore. Quando ele pega, e quando Paulo não tem nada a dizer, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, ali, irmãos, Jesus está dizendo que o homem é uma árvore, e que uma árvore pode dar frutos, e quem come esse fruto pode ser saciados. Além de ser saciados, possam descansar numa sombra boa de Cristo. É isso, você é uma árvore, tem que dar frutos bons. Mas se a árvore não der fruto, olha o que acontece com ela. Deus corta e manda para o fogo. Uma árvore sem amor não é uma árvore boa. Pastor Júlio, mas eu tenho amor, eu vou para o céu. Não é só amor. Deus está falando que a igreja tem que ser completa. Não adianta o pastor Júlio aqui ser o grande profeta, Deus curar, fazer coisas maravilhosas. Não. Sem amor nada seria. O que aconteceu com a falta de amor é simples. A nuvem do ódio e da ira entrou dentro da igreja. De vez está servos e servas ouvindo Deus falar. Está o irmão sentado falando, ele vai errar em alguma palavra da pregação. Eu prego mais que ele. Eu prego mais. A falta de amor chegou do lado das irmãs, ao ponto dessa irmã e dessa irmã chegar e ficar numa festa da tarde, num cafezinho da tarde, falar mal de outras irmãs do círculo de oração, sem elas estão presentes. O amor subiu da igreja ao tal ponto que o pastor não consegue chegar no domingo de manhã, acordar cedo na sua casa, visitar e sofrer com você. O amor está esquecido. E o mundo não se fala mais essa palavra porque ela é ofegante. Um tempo onde milhares e milhões de pessoas irão padecer no inferno porque não tem amor. Filho que não conversa com o pai há tempos e tempos. Irmão que não conversa com o irmão. E não se dá o braço a torcer porque não ama. Irmãos, o meu Jesus ensinou uma coisa: que por amor levaríamos um tapa no rosto e ainda daria o outro, porque nós amamos. Jesus mostrou a maior singeleza de amor ao ponto que quando Judas sobe para trair ele beija Judas, Judas beija Jesus. E ainda Jesus, com tanto amor, ele olha e diz: amigo. Chamou Judas de amigo. Judas caiu ele com beijo, igreja. Acorda! Acorda! Um
O homem que você confiou ao ponto de você ser o tesoureiro da igreja. Carregava oferta, tudo que ganhava era junto descarregado. Esse mesmo homem que Deus confiou tanto, beijou e traiu com um beijo. Uma coisa te trair, outra coisa te beijar para te trair. E ainda, o meu Jesus olhar para ele e dizer: amigo, um amor, que quando ele estava na crucificação, ele estava espetando, ele está indo para entregar a morte, ele olha para baixo e diz: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, Deus. Irmãos, quem hoje se parece com ele? Quem hoje perdoa? Algo que a igreja não pode pregar hoje. Porque tu vai ver as irmãs que estão louvando aqui na frente e não conversam com seus filhos. Intrigas de famílias. Que se o filho falar, a mãe retruca. E se a mãe falar, o filho retruca também. Sem amor, sem compaixão e mansidão. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Paulo está advertindo que existem dois mundos na terra: o mundo carnal e espiritual. Ele está dizendo que os prazeres da carne é ira, contenda, malignidade, murmuração, aborrecimento, homicídio, contenda. Agora Paulo fala assim: peraí, mas tem o Espírito, que é bondade, mansidão, longanimidade, bem-aventuranças, domínio próprio e amor. Uma igreja que está esquecendo que se não tiver um coração puro não vai herdar o reino de Deus. Uma igreja que está esquecendo que não adianta guardar todos os mandamentos e esquecer do principal, que é o amor. Não adianta eu ter doutrina, eu parecer com servo de Deus, mas o meu coração é ignorante, meu coração é repugnante. Irmãos, Deus está falando com você. Muda! É hora de mudança! Aleluia! Glória a Deus. Uma igreja que não foi Jesus que fundou, porque Jesus fundou a igreja do amor. Ao ponto de provar o seu amor, Deus entregou teu filho, para que todo que nele crê não morra, mas que tenha vida eterna. Um amor que o homem não pode comprar com dinheiro, porque esse amor tem que ser coletivo, mas também tem que ser unitário. Porque sabemos, irmãos, que é um mandamento que ninguém mais cumpre. Ninguém consegue mais abraçar um mendigo que está cheirando mal. Tem igrejas que se o mendigo ele chega no fezes, ele não entra, o obreiro não deixa entrar. É isso que está acontecendo. A menininha toda vaidosinha, cheira bonita aqui na igreja, de perfume exalante. Se entrar um mendigo e tiver uma cadeira vazia do lado dela, ela sai assim. Ou então ela fica no banheiro e não volta mais a soltar. Isso é amor. Esse é o amor. Foi isso que Jesus ensinou. Ele abraçou 10 leprosos para nos dar em direção de que mesmo na imundície, o homem tem que ser amado. Então, o que mais tem entrando em congregação são homens e mulheres que não amam. Pois bem, tem muita gente chorando aqui como eu também. É de se chorar. Porque se for parar para pensar, é tão gostoso tomar uma água gelada, irmãos, quando está com sede. Imaginar que o seu irmão não tem esse privilégio. Imaginar que a gente vai ter que engolir seco. Aquele homem que anda aqui nas praças, com aquela bolsa pesada. O cracudo que anda para lá e para cá sem esperança. Se juntasse todas as igrejas que tem aqui no Brasil, que são milhões, não acabaria. Mas pelo menos, irmãos, nós temos que entender que alguém está fazendo alguma coisa.
Mas faz o seu carnê de 100 reais. Faz o seu de 100 reais e traz aqui no altar. Faz o seu de 1000, traz aqui no altar também. Sabe para quê? Para vir comprar uma casa na Flórida. Eu vou sabendo que muitos estão padecendo e morrendo de fome. Uma igreja que em Atos 2 não foi fundada para esse propósito. A minha Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e compartilhavam o pão. Uma igreja que não tem a cara de Jesus. Essa é a igreja que está ficando e vai ficar. Irmãos, nós já estávamos condenados. Você acha que qualquer um vai entrar no céu? Não vai. Irmãos, olha para cá em nome de Jesus. Deus tinha feito assim com nós, ó. Ele ia pisar em cima. Eu já estava lá. Eu já estava esquecido por Deus. Por isso que Isaías 53, ele fala, 59, fui achado por um povo que não me buscava, mas eu me deixei se achar por eles. Para Deus já estava esquecido, dizimado da face da terra. Todos nós. Mas aí, pela sua ampla e gloriosa misericórdia, Deus não colocou a mão no homem para buscar ele de volta. Ele falou assim, ó, seja o meu intermédio com eles, que eu nem quero muita conversa com esse povo. Eu amei eles, mas eu não quero muito contato não. Então, filho, você será a ligação entre eles e eu. Mas é o seguinte, vai trabalhar lá nessa via que está perdida. Separa os bons e os maus. Não foi isso na parábola do lavrador? Que o pai foi embora, o filho voltou e mataram o seu filho? Então agora, não é qualquer um que carrega e dá glória a Deus que vai para o céu. Acordem. Vocês estão tendo a última oportunidade de salvação. Acordem. Agora, o Deus aqui só nos termina lá, porque esse aqui interroga a todo momento. Sabe por quê? Porque teve uma coisa que Deus não sabia. Pastor Júlio, Deus sabia de todas as coisas? Não, tem uma coisa que Deus não sabia. E o que é? Deus não sabia como que era viver aqui dentro da carne, do Deus Espírito. Então Jesus, o verbo, se fez carne. Ele começou a entender por que você chora, irmão. Ele começou a entender por que você chora. Ele começou a entender como é difícil vir aqui embaixo. Ele começou a entender que é tão difícil caminhar aqui neste mundo. E ele começou a provar, moça, a escravidão da solidão. A dor de ter uma amiga, não ter amiga, de chorar sozinho. Ele começou a entender isso. Jesus teve sede. Aí ele faz isso. Ele pega esse homem e agora começa a moldar os homens e separar os bons e os maus. Porque o Pai, Ele está com pressa com a sua lavoura. Ele está com pressa para decidir com quem Ele há de ficar, com quem Ele há de ser rei, Pai e juiz e Deus, porque serão o seu povo. Então, Jesus está nesses últimos dias peneirando a face da terra. Muitos já morreram. Pastores esse ano morreram muitos. Obreiros, já muitos foram dizimados. E vão esse mundo morrer muita gente ainda. Famosos vão morrer. A sepultura espera e está tragando almas. Por quê? Porque Jesus está com pressa. Mas uma coisa que Jesus está preocupado é o amor. Porque a igreja não tem símbolo de amor. A igreja está sem amor. E como subirá? Como subirá? Se quando esse rapaz chorar, eu não consigo chorar com ele. Como subirá? Se quando ele estiver enfermo, espiritual, eu não poder subir e falar assim, estou contigo, fique em paz, vamos dar certo. Como subirá? Sendo que as ovelhas estão todas escarradas. Irmãos e irmãs. Oh, irmãos. Irmãos e irmãs do Senhor. Não é qualquer um que vai subir, irmãos. Não é o pregador que prega bonito que vai subir, não. Não é o obreiro que bate ponto todo dia na igreja e não falta um culto. Não é essa, não.
Porque se fosse salvar por vir na igreja, poderia ter uma marca celestial, um cartão de ponto celestial ali. Não é isso que salva o homem. Senão teria uma carta aqui para bater ponto. Não é vir na igreja todo dia que salva, não. É se parecer com Jesus. Glória a Deus. Isso salva o homem. Quando você puder um ato, fazer alguma coisa, põe na sua mente, o que Jesus faria nesse momento? Será que na hora que Ele chamou você de todo nome, você daria um soco? Jesus daria um soco naquela hora? Irmãos, quantos de nossos familiares estão sofrendo? Porque o irmão não bate junto com o irmão, a cunhada não fala com a sogra. Irmãos, se esfriou o amor. Eu sei que tem pessoas aqui que não falam com seus parentes. Corre para ele amanhã e diz: eu te amo, me perdoa. Mas o homem não quer se dobrar, não quer se humilhar. Corações duros, impenitentes, que nem uma broca fura. Amigas de trabalho, encarregados que sejam. É tão grave isso, olha para cá. Isso que nós estamos pregando é tão grave. Mas é tão grave que eu vou falar um versículo para vocês, a graveza que é a forma de amor. Sabe o que Jesus disse, moça? Ele disse que dentro da igreja teria ladrão que rouba nas ofertas e teria também homicidas. Pastor Júlio, homens que matam, hoje 60% dos obreiros da igreja é homicida. Como assim? Olha o que ele disse: aquele que aborrece o teu irmão já deu 5 tiros na cara dele, já matou. É fácil o reino de Deus? Quantos que não aborreceu você está pregando para lá e para cá e nem veio pedir perdão? Você acha que é brincadeira o reino dos céus? É estreito demais. Mas não é pesado, porque tem um Espírito Santo que nos ajuda. E que também hoje colocou você aqui nesse culto para você fazer. Está faltando alguma coisa? O amor. Irmãos e irmãs, quantas pessoas já não mataram na igreja? E quantos ainda vão matar? Porque ele é breve e os noivos estão nas portas dos céus, esperando a igreja. Irmãos e irmãs, nessa noite, para nós encerrarmos, Deus amou. Amor não é paixão. Sabe? Os frutos do amor: fidelidade, carinho, atenção, preocupação, sentimento. O que adianta o homem dizer para você, mulheres, e mulheres falar para os homens que amam: não tem amor, não tem carinho, não tem fidelidade, não se preocupa, isso não é amor. O amor tem seus frutos. E quem de vocês tem se preocupado? Quem de nós sermos fiéis ao ponto de entendermos quem somos nós? Dizendo, olha só isso que Jesus falou: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Quando as pessoas estão falando que estão amando a Deus e estão em rebeldia, vamos acordar a igreja, porque Jesus está falando. Ele quer uma igreja que ame a Ele, mas que ama o próximo como a ti mesmo também. Não podemos esperar que a morte venha antes de reconciliar com nossos parentes. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa: os crentes estão piores que o mundo. O crente está pior que o mundo. Os crentes, como Deus me revelou com o pastor, olha lá, os obreiros falando mal do irmão. Isso é amor? Se eu te amo, eu falo mal de você? Isso é amor? Isso é amor? E como diz que estão na obra de Deus que ama. É tempo de despertar.
É tempo de voltar ao primeiro. O primeiro? Sabe por que a Bíblia fala para você lá o primeiro? Porque vocês estão vivendo o segundo. Você sabe por que a Bíblia mandou vocês voltar para o primeiro? Porque vocês estão no segundo. E sabe o que é o segundo amor? Vou te explicar. Quem nunca ouviu esse hino? Você é um espelho. Você chora aqui dentro. Esse não é amor a Deus. Esse é o espírito de emoção desses hinos de Rush. Porque quem tocava na alma era o espírito antigo, dos hinos corinhos antigos. Esse tocava na alma. Esse de hoje é do dinheiro. É que fala hinos para te confortar para vender CD. É diferente. Não é o hino que os irmãos ficam 20 anos de consagração para fazer uma música. Não é esse não. É hino que você faz trazendo sentimento. É esse espírito segundo amor. O espírito que você chora, 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 mas continua no erro. Chora, 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 chora. Erro. Chorou aqui na igreja, amanhã vai fazer coisa errada de novo. Esse é o segundo amor que não vem de Deus. Agora sabe o que é o primeiro amor? É aquele que chora porque ama. É aquele que recebeu a palavra com alegria. Vem a tempestade, não sufocaram! Nada! Nem anjos, nem potestades, nem principados, nem a espada, nem a nudez, nem a morte. Digo nada, nem a altura, nem o porvir, nem a profundidade. Digo nada, e ninguém nos separará do amor que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é o amor que nada vai nos separar. É por isso que Deus abomina o segundo casamento, porque se o amor é o primeiro, jamais amará no segundo. Quando aquele cego disse: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é compaixão? Excesso de amor. O irmão falou mal de mim. Aí vem esse irmão usado pelo diabo e fala: pastor Júlio, o irmão falou de você. Sabe o que esse irmão está querendo? Está querendo esperar que eu fale mal dele também, para ele ir lá correndo e falar mal. Quando começa a intriga, ele vaza, sobe. E eu e ele se atraca. É isso que o diabo faz. Mas se ele vem: o irmão falou mal de você, pastor Júlio. O que ele falou? Ele falou assim: que o senhor é um desonesto, um fanfarrão, o que for. Eu falo: mas sabe uma coisa, rapaz? Ele falou isso de mim, cara. Mas não é que eu amo aquele rapaz. Esse aqui vai perder a graça, vai quebrar as pernas dele. Porque ele veio querendo que eu falasse alguma coisa. O irmão falou pra você, o irmão falou, o irmão aumenta até a coisa lá em cima. O irmão não falou, para ter que ligar. Aí eu venho e fiz: olha, avisa ele que se ele falou mal de mim, eu amo. Fala para ele que eu quero muito bem. Esse aqui vai ficar com a cara no chão. Você sabe onde está isso? Sabe qual versículo está isso? Foi Jesus que escreveu: orai para os que vos maldizem. Aleluia. Abençoai para os que maldizem. Glória a Deus. Orai para os que nos perseguem. Amai os que nos odeiam. É isso! A igreja não tem mais esse temor. Se falou mal, vou com porrada. Se dá um tiro, dou dois, amigão. E a ira é a contenda e o ódio. Porque hoje a igreja é carnal. A igreja não está mais no espírito. O amor vem de Deus. A ira vem de Satanás. Então, o amor e o ódio não se unem. Eles não se batem. Imagina você chegar para mim e falar assim: Júlio, eu te odeio. Você é isso, miserável. Você é um... E eu chegar para você e dizer: mas eu te amo. Você vai ter coragem de me bater. Quando estavam apedrejando Estevão, sabe o que Estevão disse? Não imputa nele, Senhor, esse pecado. Os fariseus pararam até de apedrejar Estevão.
porque perdeu as forças. Agora, sabe uma coisa? Olha pra cá. Eu prego e vivo que eu prego. Eu conheci a Marilene hoje. Eu tive esse teste hoje no trânsito. Eu acabei de testemunho. Foi isso? Um homem parou com o Honda Civic, me chamou a atenção. Parou, baixou o vidro com raiva, não foi? Fúria. Eu abaixei o vidro, ô amigão, tudo bem? Ele disse pra mim, pô, você não tá vendo não que você me fechou? Você não xingou eu de condenar o que você não fez? Tirei o óculos que eu tava voando. Se perdoa. Em nome de Jesus, mas não é por acaso. Você parou pra me falar do amor de Deus pra você. Ele não aguentou ficar perto de mim, acelerou o carro, vazou. Sabe por quê? E se eu paro e falo, eu sei que é mesmo, puta mole! O que ia acontecer ali? Hã? O que ia acontecer ali? Hã? Os demônios iam querer sangue. Mas no meio das trevas veio uma grande luz. Glória a Deus. Glória. Vou repetir que João escreveu. E no meio das trevas raiou uma forte luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No meio do ódio, meu amigo. No meio da terra que estava consumida de pecado. Veio no ventre de Maria o amor. Jesus o amor. Aleluia. Vamos apedrejar! Não. Quem de vocês não tem pecado? Deus não tem prazer na morte do que morre, mas que ele se converta em vida. João começa a ver que Jesus é tão amoroso que ele escreve dizendo assim, ó, eu andei com a vida, eu estava com a vida se manifestou entre nós, eu toquei nela. Vida, amor. Você sabe qual é a preocupação de Jesus? Primeiro mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Por quê? Honrar é amar. Ele estava preocupado com os jovens. Jesus veio na terra, a primeira preocupação dele foi jovens, crianças, que não estavam honrando o pai nem a mãe. Primeira coisa que ele fala, primeiro mandamento, honrar teu pai e tua mãe. Sabe o que é isso? O primeiro mandamento? É porque se você honrar teu pai, honrar tua mãe, os seus filhos vão te honrar também. E aí vai crescer uma geração de homens, tudo adulto e temoroso, porque isso vem de hierarquia. Então Jesus falou assim, se vocês fizerem isso, eu não vou pesar muito minha mão no teu trabalho, vai dar tudo certo, um honrando o outro, escala, hierarquia, e todos vão para o céu comigo mais fácil de pregar, porque vão estar em unidade. Então eu vou preocupando que se você honrar teu pai e tua mãe, vai prolongar seus dias na terra, não vai ter morte desconsolada, você não vai derramar teu sangue, então agora os seus filhos te honrarão também. Irmãos, para encerrar aqui, tem pessoas com o coração torcendo aqui, ó. Porque tem pessoas aqui que não falam com seus parentes. Tem pessoas aqui, ó, no nosso meio, que não falam com seus irmãos. E Jesus está dizendo, viu amigo, pode chorar. Dói na alma. Sabe que nós estamos totalmente fora daquilo que Jesus quer. Deixa bater, irmãos. Deixa dar facada. Deixa o sangue escorrer. Pega o sangue e mostra, fala ainda eu te amo. Pode dar outra facada. Irmãos, eu queria. Estamos vivendo um dia de tão turbulência e tristeza. Dói na alma ser repreendido, mas é bom para a nossa vida. Glória a Deus. Jesus nos quer lá no céu com Ele. Aleluia. E Ele está nos ensinando o caminho da paz e do amor. Aleluia. Aquele jovem está chorando porque muitas pessoas chorando porque o Espírito Santo conforta nós. A minha maior preocupação não é vir pregar, não. Não é do jeito que eu vou chegar. É que eu falei para a irmã, a minha maior preocupação é chegar no culto e não ver Jesus comigo. Sabe por quê? Porque eu quero que todos saiam daqui renovados. Você não veio de Minas à toa. Deus está falando com você também.
E Ele quer nos lapidar. Ele quer nos curar. E nos perdoar. Você sabe o que separa o homem do amor? Coração duro. Se ele não se humilhar, eu não vou se humilhar. Mas Jesus disse: os humilhados serão o quê? Exaltados. Serão humilhados. Deixa de xingar de bunda mole. Deixa de xingar de bundão. Porque todo mundo que pede perdão é bundão e bunda mole. Para o homem é. Mas para Deus eu sou filho. Glória a Deus. Ali está meu filho. Que aprendeu comigo. Irmãos, é a volta do nosso querido Senhor. Aleluia. Vai ser lindo esse dia. Eu não sei o que vocês estão esperando ainda. O tempo é breve demais, eu não vejo a hora de voltar. Vai ser gostoso demais. Ver as nuvens do céu. Os ímpios serão queimados vivos. Serão destruídos. Porque amor mais a brama gelada, amor mais a cachaça no bar, do que amor à comunhão com Deus. Deus naquele dia não vai ter dó. Porque o Deus que ama hoje é o mesmo Deus que se ira também. Aí você vai falar: pastor Júlio, espera aí. Está indo controvérsias, velho. Vamos lá. Você disse que amor é do espírito e ira da carne. Deus vai se irar contra na carne? E como fica? Não, irmãos. Lembra que o profeta disse que a ira do Senhor só dura um momento. Só um momento. Aleluia. Ele se ira, é só por um momento. Ele é espírito. A ira de Deus era justa, a do homem não é. Porque a do homem tem o seu compromisso com o amor. Amai os que vos maldizem. Então você não pode irar porque você tem sobre seu jugo o amor. Mas Deus, Ele se ira porque Ele é justo. A tua justiça o faz o irar. Deus não se ira com qualquer um porque não foi com a cara dele. Ele se ira porque atropelou seus mandamentos. E esses serão queimados para o fogo eterno. E os justos para a vida eterna! Glória a Deus! Fica aí, o efeito da bebida passa. Do cigarro também passa. Você tem 20 no cigarro. Você morre fumando, mas nunca cessa aquela vontade porque é carnal. A carne continua a vontade dela, é insaciável. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus! Aleluia! Quem quer isso, glória a Deus! Quem quer isso, glória a Deus! Aleluia. Então, que gostoso tá aqui, não tá? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Caminhos de paz e de bondade nos dou. Ei, vem a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados por pessoas que não te amam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e o amor. Aleluia! Porque quem tem vida por Deus tem amor. Amém? Amém. Amém? Amém. Viu o que ele disse? Pai, assim como eu amei eles, que ele venha amar uns aos outros, assim como vos amo. Assim como eu vos amo. Amai uns aos outros, assim como eu vos amo. Mandamento principal. Não adianta falar em línguas, porque ensinaram para nós errado. Disseram para nós que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não é? Quem disse isso? Falar em línguas não é porque você fala em línguas você vai batizar com o Espírito Santo. Vou te provar por que não. Quando Ananias chegou a Paulo, ele falou línguas? Não, mas foi batizado. Línguas era um enigma que o Espírito Santo estava operando. Por isso que a Bíblia fala que ele concebeu que falasse. Por exemplo, quem aqui é crente e não fala línguas? Levanta a mão. Então quer dizer então que vocês vão para o céu? Se viu o arrebatamento, vocês vão subir? Vocês não são batizados com o Espírito Santo?
Irmãos, é isso que nós ouvimos erroneamente. Você sabe o que é o batismo do Espírito Santo? Não é línguas. É quando você é convencido do pecado. Aí você mergulhou no Espírito. Já não anda mais segundo os prazeres da carne. Agora está andando segundo os prazeres do Espírito. Porque tem muita mulher fofoqueira falando em línguas. E a Bíblia diz em Tiago que de uma manancial não pode herdar duas águas. Como que é o Espírito Santo então? Então, irmãos, não se preocupe. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Bem forte, mais forte.